Olá Primaveril a todos vocês, meus caros amigos. Bem-vindos a mais esta edição da Melodia Falada. Hoje à conversa com Muniz Correia. Senhor Muniz Correia, muito bem-vindo à São Miguel TV. Muito obrigado. Bem-vindo à Califórnia. Existem portugueses que nos estão a ver nesta hora através da RTP Artísia. Para mim é um prazer tê-lo aqui, porque sabe como é que me foi apresentado? Não faço ideia. Como um gênio da guitarra portuguesa. É assim que se define numa palavra? É um gênio, não diria, mas quase. Arranho. Só não sai lá da lâmpadazinha mágica, Isso. não é? Mas na guitarra consegue realizar sonhos e fazer milagres. Ouvi falar em Artísia, pois eu já toquei em Artísia. Muito bem. E como é que foi esta experiência? Com o falecido e grande amigo António Tabique, de Toronto, fizemos uma caravana artística. Fui eu daqui com mais um viola, juntámos-nos em Toronto com mais 6 ou 7. Alugamos 2 vans e percorremos 6 dias e 7 noites, uma coisa assim. Isto já foi uma tour. De Toronto a São Francisco. E depois de São Francisco, em tudo onde havia portugueses, até Artísia e Chino, penso que é mais abaixo ainda, fizemos durante um mês variadíssimos espetáculos. E em Artísia também. De fado? Fado, cantigas ao desafio, teatro, havia uma mistura. Também teatro. Muito bem, nós temos que passar por estes temas todos. Senhor Muniz Correia, portanto, a sua carreira já conta com largos anos, não é? Eu ia-lhe começar por perguntar, para já, o que é que faz além de tocar e de encantar as pessoas com a sua guitarra? Fazia. Toda a vida fui controlador de tráfego aéreo. Já estou reformado há 9 anos, portanto agora estou aposentado, dedico-me à música e não só, mas toda a vida fui controlador aéreo. É açoriano? Açoriano, miquelense. De alma de gema. Nascido em Ponta Delgada e criado. A guitarra e a música é algo que, segundo percebi, faz parte não só da sua vida, mas é quase uma herança, não é? Sim, minha mãe tocava. Havia em casa uma guitarra muito pequenina que se chamava uma requinta, que era uma guitarrinha mesmo, metade requinta. Tamanho metade das guitarras normais. Mas com o mesmo número de cordas? Sim, as mesmas 12. Aquela, por acaso, só tinha 10 porque faltavam as 2 escravelhas das últimas cordas e eu aprendi a tocar sem aquelas cordas porque não havia. Minha mãe tocava as músicas de folclore daquele tempo, o bailhinho, o baile furado, o pezinho. Isto era alguma coisa diferente, uma mulher, não é? E eu comecei por aí. Portanto, meus pais são do Nordeste, já falecidos. E minha mãe, pois, nas férias íamos para o Nordeste e havia os bailes furados, bailes sapateias, chamarritas. Pronto, e eu aprendi de ouvir minha mãe, nunca tive mestre nenhum, infelizmente. Pois, era isso que eu lhe ia perguntar, se algum tipo de formação mais clássica, não. Meu pai, vendo a minha queda para a música, ainda me pôs a aprender a solfejo, mas aquilo era tão aborrecido. O seu pai também tocava? Não, meu pai não tocava, cantava e fazia teatros, enfim. Mas o solfejo, aqueles primeiros tempos, é uma coisa terrível, maçuda, e eu acabei por desistir. Portanto, não tenho informação nenhuma, nem tive ninguém que me ensinasse nada da guitarra. Então é um autodidata? Autodidata, 100%, aprendi sozinho. Isto tem muito mérito. Tem, mas a gente aprende com muitos defeitos e depois... E é de gênio. Aprender sozinho e tocar dessa maneira como eu já ouvi é de gênio, não é verdade? Não é fácil corrigir os defeitos que se adquire ao longo dos anos. Mas eu tive o privilégio de eu estar ali há bocadinho a ouvir um bocadinho, e uma das coisas que efetivamente transmite no seu tocar é a alma e a paixão com que toca o fado. O fado é um estilo especial para si? Sim, eu toco variadíssimos instrumentos de cordas, teclado, arranho, qualquer coisa também. Tenho um bom teclado agora, comprei há pouco tempo. Mas toco guitarra baiana, bandolins, cavaquinhos, uma série de instrumentos. Viola elétrica, toquei muitos anos, variadíssimos anos, mas de facto a guitarra de fado é diferente. Nada como a guitarra completamente diferente dos outros todos. A guitarra baiana também é um som especial. Muito peculiar. Comprei uma guitarra no Havaí já há muitos anos, deve ser o único em Portugal que tem uma guitarra baiana, nunca vi ninguém tocar uma guitarra baiana. E a forma de tocar é diferente? Completamente. Portanto, o instrumento está no horizontal, é tocado com a barra de aço inox, que é que faz a melodia,
Portanto, é um instrumento completamente diferente de tudo o que existe, instrumentos de corda. Olha, eu nunca vi nenhuma, tinha curiosidade. Por acaso, podia, para a próxima tem que a trazer e fazer aqui um pequeno showcase. Não é difícil, não é difícil. Então, conte-me lá. Portanto, cresceu ouvindo a sua mãe a tocar, cresceu ouvindo o seu pai a cantar. Canta? Eu canto também. Também canta? Muito bem. E, entretanto, quando é que as coisas passaram a ser sérias? Porque eu sei que já tocou com nomes muito importantes e... portanto... Qual foi o seu lembra-se do seu primeiro concerto? Sim. Formei um conjunto que era os 4 menos 1. 4 menos 1? Rapazes de 14 anos, 15 anos, com 3 violas. Portanto, naquele tempo a guitarra tinha pouca saída nenhuma e virei para a viola e com mais 2 amigos formámos um conjunto de 4 menos 1 e atuámos. O primeiro foi no Natal do Gaiato, era uma festa que havia no Coliseu, que enchia o Coliseu para angariar fundos, uma vez por ano, e todos os amadores de São Miguel apareciam ali para tocar. E nós tentávamos imitar na altura um trio que era os 3 de Portugal, havia mais um outro grupo, eram 3 violas, e os 3 cantávamos, fazíamos harmonias de voz, 2 vozes, 3 vozes. Portanto, durante alguns anos tivemos esse grupo. Perdoa-me a indiscrição, 4 menos 1 não tem nada a ver com os 4 mais 1 que... Não, isso apareceu 20 aanos depois de mim, ou 30. Os 4 mais 1 da povoação, sou amigo deles, mas não tem nada a ver. Como éramos 3 e não tínhamos grande imaginação para arranjar o nome, olha, saiu 4 menos 1 e ficámos assim. Depois, isso eram violas acústicas, mas rapidamente passei para a viola elétrica e então passámos a imitar os Shadows, que era um conjunto aí famoso na altura, 3 violas e uma bateria, ninguém cantava, aquilo era simples, era só ouvir as melodias, e então tive vários grupos, aí os Lords, os Monkeys, os Serrotes, e tal, os Serrotes, éramos todos de Vila Franca, portanto foi um grupo já diferente. Nomes diferentes para um fator em comum que era a boa música, exato. Não é? E aí imitávamos os Shadows na perfeição. Posso dizer, sem modéstia, que aquilo saía igualzinho aos Shadows. Que eram músicas acessíveis, fáceis não eram muito mexidas, eram fáceis de tocar, os acompanhamentos eram simples e tal. Bateria, e enfim, durante alguns anos. Depois tive a sorte, havia aí uma orquestra, que era a Orquestra de Teófilo Frazão, uma orquestra famosa, e eu tive a sorte de entrar. O viola dessa orquestra ficou doente, que era o João Manuel Raposo, não havia ninguém à altura, ia de calças curtas, e os outros todos tinham 40 anos, todos com a idade de serem meus pais, e eu fui substituir o João Manuel Raposo. E dei-lhes cá uma ensabadela, não é? Isso, e foi a minha sorte, porque o Frazão era um músico excepcional. Não tinha grande ouvido, mas tocava por música, e então aí havia naquele tempo, portanto, vinham muitos artistas de fora a atuar aqui, o Ivan Cury, a Mara Abrantes, a Fernanda Maria, o Ouro Negro, o Tório de Matos, todos eles vinham a atuar, e em vez de trazerem a orquestra, e não havia playbacks naquele tempo para trazer na Algibeira, mandavam a semana antes as partituras para o Frazão, fazíamos ali 2, 3 ensaios, pronto, e aquilo saía. Mas já agora, questiono-lhe, sabe ler uma pauta? Sabe ler. Acabei por aprender. Na Orquestra de Frazão aqui não havia tripote. Pois, é porque como não teve formação clássica. Mas depois... E foi muito complicado, foi chato para si? Um bocadinho, porque eu tenho o chamado ouvido de porco. Eu ouço, seja que música for, e pego na viola, na guitarra e toco. Isso é muito importante, de facto. Tenho essa facilidade, isso é um dom que nasce com a pessoa, ou se tem ou não se tem, portanto não é coisa que se copia. Mas depois ali ao nível da orquestra aquilo tem que estar ali tudo. Mas com a Orquestra de Frazão isso não servia para muito, porque então com esses artistas as partituras vinham feitas, cada um pegava na sua e foi uma mais-valia para si, considera isso, que é uma mais-valia para si. Tive 7 anos a tocar nessa orquestra, até que ela acabou, como tudo na vida acaba, eles já eram um bocado muito mais velhos do que eu, e o Teófilo Frazão depois começou a ficar doente, o Carlos Faria, que era o vocalista, emigrou, o Tavares, o Rabecão, ainda era Rabecão antigamente, não havia viola elétrica, havia viola baixo.
Também fiquei doente, pronto, e aquilo acabou. Mas foi uma mais-valia para mim, não há dúvida que foi. Se eu lhe pedisse para me escolher assim, da sua vida, dentro da sua carreira musical, 2 momentos que mais o tenham marcado, associados a 2 nomes, por exemplo, quais seriam? O momento que mais me marcou, ainda hoje me arrepio a falar nisso, eu conheço praticamente todas as colónias de imigrantes, onde há imigrantes açorianos no mundo. Eu fui tocar já praticamente nelas todas. Mas, essencialmente, na Venezuela, em Caracas, existe uma coisa, por todo o mundo existem centros portugueses de qualquer coisa. O Centro Português de Caracas é um palácio, uma coisa em mármore, todo o mármore foi de Portugal, uma coisa dimensionada para 1000 sócios. Coisa grande em todos os aspectos. E a presidência vai rodando, 2 anos o presidente é açoriano, 2 anos é madeirense, 2 anos é continental. Okay. E aquilo vai rodando, porque são de facto os sócios. E quando calhou a presidência de um açoriano, que era aqui o Sr. Manuel Medeiros, natural dos Arrifes, sobrinho do Cardeal Medeiros, que foi uma figura eminente da Igreja Portuguesa em Boston, Cardeal Medeiros. Depois o Manuel Medeiros esteve aqui, vi-me tocar não sei onde e convidou-me para formar um grupo para ir atuar no 10 de junho. O 10 de junho aqui hoje é um dia um feriado, é um dia que não se trabalha e ninguém sabe porque é que não se trabalha, mas os imigrantes e principalmente os caraquenhos, os de Caracas e os da Venezuela e não só, o 10 de junho para eles é um dia excepcional da nacionalidade. Vão à praça içar a bandeira e choram todos e o hino nacional e não sei o quê. É mesmo o dia de Portugal, para eles não é? E então, à noite do 10 de junho, fazem um espetáculo no Centro Português de Caracas, que foi a primeira vez que havia, portanto, um auditório, uma coisa infinita, para 1000 pessoas ali sentadas. E o som era, agora isso deve ser vulgaríssimo, mas foi a primeira vez que eu vi um som gerido por computador. E então, a pessoa que está na primeira fila ouve tão bem como a pessoa que está 100 filas atrás. E não é porque está altíssimo à frente, aquilo, o computador nivela aquilo para uma coisa incrível. Hoje a gente tem que dar força nas colunas ao pé do palco para se ver lá muito longe, mas aquilo faz uma impressão, porque estavam ali 1000 e tal pessoas. A oração de sapiência, portanto, o discurso a sério, foi o Mário Vargas Llosa, que tinha acabado de ganhar o Prémio Nobel da Literatura, foi para ali sem papéis e desbobinou a história de Portugal, desde a Dona Urraca até aqueles dias. Um silêncio, havia essas moscas, um silêncio religioso. E então a seguir fui a tocar guitarra e o gago da câmara viola e fomos interpretar 2 peças de música clássica, as Czardas de Monti e a Marcha Turca de Mozart. E aquilo foi de facto uma coisa emocionante, as pessoas estavam num silêncio religioso, havia essas moscas, uma coisa incrível. Para mim, talvez foi o momento mais arrepiante. Sim, ainda o descreve com tanto pormenor que realmente vê-se que foi uma coisa que marcou. Foi, de facto, uma coisa excepcional. Um momento que valeu por 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, não é? Portanto, muito bem. Agora diga uma coisa, qual é a perspectiva de alguém com a sua carreira, com a sua experiência, com esta vivência toda fabulosa que já teve ao nível artístico? Como é que vê a arte, a cultura, a música nos nossos dias, na juventude, nas gerações mais recentes? Como é que se sente como músico? É completamente diferente. A música atual é completamente diferente da música que se fazia há 30, 40, 50 anos. Acha que se perdeu, que se ganhou ou apenas que os tempos mudaram? Os tempos mudaram, mas penso que se perdeu muito. As músicas que saem hoje não entram no ouvido das pessoas. Para o mês que vem já há mais 100, 200 músicas que apareceram nesse mês, aquelas estão completamente esquecidas. Mas sabe que nós estamos na época do consumismo imediato, não é? Sim, isso é um facto. Mas o pessoal de meio tempo sabe cantar e sabe trautear e assobiar as músicas todas que se cantaram naquele tempo. Hoje eu não acredito que essa rapaziada consiga cantar a música de há um mês atrás, ou 2, ou do ano passado, ou de há 2 anos. Há 2 ou 3 que ficaram, mas as outras centenas que se fizeram perderam-se completamente. É um tipo de música diferente, completamente diferente. Falta harmonia. Se a gente falhava um acorde com o frasão, aquilo era um problema ricoso. Pois. E acordes são 14 mil e não sei quantos, e aquilo que o frasão
Não havia não maneira era permitido. de... aquilo o gajo tinha ouvido também. Próximas atuações. Nós estamos pertinho do 25 de Abril. Ora, É uma época naturalmente especial para si, como é para todos os, a próxima atuação vai ser sábado 26, agora a seguir à Páscoa, no Mercado de Peixe. Portanto, o Mercado de Peixe abriu agora um espaço sim, atrás. muito bem. E a dona Eugénia falou comigo que querem fazer fados 2 vezes por mês. Muito e a primeira bem. vai ser já agora. E vai cantar ou vai ter alguém? Não, eu tenho sempre 2 ou 3 fadistas. A trabalhar consigo. Aí eu toco guitarra, tenho o Diniz Raposo que toca viola e vão aparecer lá 2 fadistas pelo menos, a Bárbara Muniz e o Paulo Linhares, são os que vão cantar aí. Muito bem. Para nós terminarmos e tendo em conta aquilo, o gênio que é, Isso. vamos, não vou esfregar aqui nenhuma lâmpada, mas eu sei que vai sair daí alguma coisa brilhante. Dê lá então algum conselho à nova geração de música, em muito poucas palavras, um conselho à nova geração de música, de músicos, aliás, sobre aquilo que se perdeu, o que é que eles podem recuperar, o que é que lhes falta, o que é que lhes aconselha a voltarem a ganhar. Bom, em termos de composição, de compositores, pois eu penso que havia necessidade de ter mais música e menos barulho. Porque infelizmente, eu vejo alguma da... Menos ruído! Sim, menos ruído. Já que estamos aqui no Já que estamos aqui no Open Space ou no Live Room da Ruído. E mais harmonia, há 14 mil, 15 mil acordes. Não digo para porem-os todos, mas... Varia mais um pouco. Esse, com mais de 3, que a maioria das músicas de hoje tem 3 acordes, o 4º acorde já é uma estação, e então o 5º e o 6º e o 7º, isso não existe, penso que não se consegue, nas melodias atuais, aquilo passa, como a gente dizia, a primeira, a segunda e a terceira, vai a terceira e pronto, e volta à primeira e à segunda e acaba a música. Temos que lhe arranjar aí um concerto, quem sabe um meu, para ver se o surpreende assim com umas notas diferentes, ainda já que não quis hoje, ainda nos dá assim uns acordes. Podemos combinar, eu trago os instrumentos e a gente aqui rapidamente monta aqui. Senhor Ministro Correia, foi um prazer tê-lo aqui. Igualmente, foi um prazer tê-lo aqui, falar de boa música. E penso que a gente vai se encontrar aqui outra vez. Sim, com certeza. Quanto a si, como já sabe, nós falamos de boa música, aqui só trazemos boa música, estamos a ouvir boa música. Falou-se em barulho, falou-se também em ruído. Eu vou retificar, menos ruído não, o que nós queremos é muita vez que nos vejam aqui no Live Room da Ruído, neste programa, na Melodia Falada, na sua São Miguel TV. Foi um prazer e até para a semana.